Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que tudo esteja bem convosco, apesar das circunstâncias que temos vivido nesses últimos dias. Que nesta manhã, que neste dia, o Senhor possa nos proporcionar momentos de consolo, momentos de calmaria na nossa alma. Meus irmãos, neste dia, nesta quarta-feira, de 26 de maio, nós estamos aqui incumbidos de trazer uma palavra no nosso devocional do dia. E o devocional do nosso dia, eu queria tomar por base a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 16. É um texto bem conhecido da maioria dos irmãos, e é bem verdade que esta passagem bíblica está mais relacionada nas questões ministeriais, em que se envolve obreiros nas funções ministerial, no chamado. Mas, tirando da questão em que relaciona o ministério, eu quero falar da questão da chamada. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E como eu falei aqui inicialmente, essa carta de Paulo a Timóteo está retratando de uma situação em que Timóteo estava sendo comissionado para algo que o seu coração já estava envolvido diretamente, que era no reino de Deus, que era na obra de Deus. E nós bem sabemos que fazer a obra de Deus, servir a Deus, é algo extraordinário, é algo que nos traz satisfação, nos traz uma satisfação do dever cumprido quanto ao nosso chamado para servir a Deus. E eu disse aqui que essa carta, a princípio, ela é compreendida quando se dá orientação a um obreiro, alguém que foi chamado para o ministério. Só que antes do ministério existe os propósitos. O propósito vem antes do ministério. E quando Deus nos chama, Deus chama a cada um de nós, automaticamente o Senhor, ele faz com que os nossos corações sejam semeados de propósitos, de objetivos, e consequentemente a gente procura de alguma forma alcançar os nossos objetivos. E no decorrer desse objetivo a ser alcançado, algumas coisas, alguns planos, algumas ideias são formuladas para que a gente possa, obviamente, alcançar o nosso sucesso desejado. E dentro dessas questões em que nós estamos nos preparando para alcançar o nosso sucesso, e eu digo aqui sucesso no sentido espiritual, na nossa vida espiritual, porque eu acredito que, como diz a Bíblia, que se nós nos aplicarmos em buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, consequentemente, haverá outros frutos lançados em nós. Como diz a Bíblia, buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito quando Deus nos manda, nos direciona a dar prioridade, a ter primazia quanto a buscar o reino de Deus. Como também acredito que isso não nos isenta de viver algumas aflições, algumas dificuldades na nossa vida. Isso nas mais diversas áreas, a área financeira, na área familiar, em outras situações, em outros setores da nossa vida. Mas eu acredito que se nós buscarmos o reino de Deus, como diz a Bíblia,
com certeza, essas outras questões em que passaremos na nossa vida será vista como situações que nos permitiu crescer um pouco mais, E a gente não pode dizer que cresceu se a gente não passou por algumas situações ou algumas experiências que, consequentemente, depois, ao olharmos para trás, nos faz lembrar de que passamos por tudo isso, mas estamos firmes, estamos perseverantes na vontade de Deus. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para quê? Porque ele estava sendo envolvido em um novo projeto na sua vida. E, consequentemente, Paulo manda ele ter cuidado quanto a algumas coisas. E o texto vai falar que naquela época havia pessoas trazendo novos ensinamentos, novas doutrinas, novas mensagens, a fim de distanciar o povo da vontade e do propósito de Deus. Mas nesta manhã, esta palavra em que o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, eu gostaria de trazer para nós nesses dias. Nós estamos cercados, meus irmãos, nós estamos cercados de todo tipo de ensinamento. Estamos cercados de todo tipo de filosofia. E algumas coisas precisam ser compreendidas em nossas vidas. De que maneira? Quanto a quem e por quem nós fomos chamados. E qual é o propósito de quem nos chamou. Qual que é a ideia de quem nos chamou com respeito à sua vontade, ao seu reino, aquilo que Ele tem para nós. Nós não devemos nos esquecer dessas coisas, porque quando nós perdemos automaticamente a essência do primeiro amor, do primeiro momento, daquele encontro que ainda não tínhamos tido com ninguém, porque o encontro com Cristo é diferente de um encontro com qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação. Mas devemos nos lembrar que no decorrer da nossa caminhada, até alcançar os propósitos e os objetivos específicos, nós iremos passar por muitas situações em que virão de encontro, ou seja, com a ideia de nos fazer parar, com a ideia de nos fazer desistir dos nossos objetivos. Mas nós temos uma orientação muito importante da parte de Deus nesta palavra. Qual que é a orientação? É termos cuidado. É termos cuidado quanto aos que nós estamos projetando em fazer. É termos cuidado quanto aos nossos planos, os nossos projetos. Eu estou certo de que quando nós chegarmos lá, quando nós conquistarmos os nossos anseios, os nossos objetivos, certamente isso trará uma edificação para muitas pessoas. E como diz a Bíblia salvará tanto a nós quanto aqueles que nos ouvem, que está à nossa volta. Então, meus irmãos, sejamos perseverantes, sejamos perseverantes no que nós estamos pedindo para Deus, o que nós estamos buscando diante de Deus. Pois eu estou certo de que a perseverança, ela é um meio essencial para que os nossos objetivos sejam alcançados em Deus. Portanto, sejamos perseverantes e tenhamos cuidado, porque eu estou certo de que a bênção de Deus está mais próxima do que quando nós iniciamos esta busca. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te guarde e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, no nome de Jesus.